Olá, amigos do Fotoesc, olá, amigos do YouTube, eu sou o Reinaldo Moraes e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre foco, embora a gente já tenha falado isso um pouco em assuntos anteriores, em vídeos anteriores, mas hoje a gente vai tentar falar sobre isso e esclarecer todas as dúvidas possíveis em relação a esses ajustes. Então, o que é o foco? O foco é o destaque, é o ponto principal da nossa imagem. Embora tenha imagens que tenham uma maior profundidade de campo, que tenham uma maior quantidade de elementos em foco, e imagens com uma menor profundidade de campo, que tenham uma menor quantidade de elementos nítidos, ou seja, em foco, dentro da mesma imagem, a gente precisa trabalhar os ajustes e os modos de foco dentro desses dois tipos de imagens. Então, a gente tem alguns ajustes. Eu vou estar utilizando a Canon EOS 1000D e vou estar falando em relação a esse equipamento. Porém, em outro equipamento, basta você acessar o manual de instruções do seu equipamento que você vai conseguir localizar facilmente esses ajustes. Então, a gente tem na Canon EOS 1000D a seleção em ponto AF em modo alto ou manual. Para você acessar esse ajuste, basta pressionar o botão no canto superior direito da câmera e você acessa essa opção. A opção seleção em ponto AF alto, como que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: vários pontinhos que a gente tem dentro do visor ou na tela da câmera, no visor da câmera, ou dentro do visor ocular, vários pontinhos. Quando a gente está utilizando a seleção de ponto AF alto, esses vários pontinhos ficam ligados. E o que acontece? É interessante a gente utilizar eles quando a gente está fotografando algo que a gente não consiga definir a olho nu aonde vai ser o ponto de foco dentro da nossa imagem. Quando a gente vai fazer imagens com uma grande profundidade de campo, com uma pequena abertura, por exemplo, fotos de paisagens, então tem vários elementos que têm às vezes o mesmo interesse ou a mesma importância dentro da imagem. Então, a olho nu fica difícil notar aonde o foco deve ser ajustado. Se a gente colocar a seleção em ponto AF manual, é um ponto, então a gente vai ter que detectar a olho aonde a gente quer que seja a linha de foco principal da nossa imagem. Então a gente faz o que? A gente utiliza a seleção de ponto AF alto. Através daqueles vários pontinhos, a câmera vai detectar, vai localizar onde se concentra uma maior quantidade de elementos em uma mesma linha de foco. E ali ela vai ajustar o foco. Então, para isso que a gente utiliza a seleção de ponto AF alto. Quando a gente não consegue localizar aonde a gente quer que seja o elemento de destaque dentro da nossa imagem. Então a gente utiliza a seleção de ponto AF alto. A câmera vai detectar onde se concentra a maior quantidade de elementos nítidos dentro de uma mesma linha de foco. E ela vai ajustar o foco ali, automaticamente. E quando a gente vai fotografar, vai fazer imagens com uma grande abertura, uma pequena profundidade de campo, a área de foco, a área nítida dentro da imagem é mais curta. Ela é bem curta. Então, nesse caso, a gente faz o que? A gente precisa ter um foco bem definido, um ponto de foco bem preciso dentro da imagem. E para isso, a gente utiliza a seleção de ponto AF manual, um único pontinho. Seleção de ponto AF manual, você pode mexer esse pontinho para cima, para baixo, para direita ou esquerda, aonde você achar melhor ou mais interessante usar esse pontinho. Só que a gente tem um problema quando a gente vai utilizar a seleção de ponto AF manual. A gente tem um problema
Quando você define um ponto de foco dentro da imagem, você vai apontar esse pontinho da câmera nesse ponto que você quer que seja o ponto mais nítido dentro da sua imagem. E quando você faz isso, aponta a câmera, aquele pontinho aceso, para onde você quer que fique mais nítido dentro da sua imagem, às vezes o quadro da imagem não fica bem ajustado, principalmente para cenas estáticas, como pessoas ou coisas, objetos, coisas assim. Suponhamos que você vai fotografar uma pessoa, um close ou meio corpo, um close, e você quer definir o foco no olho. Principalmente eu gosto de fazer isso quando vou fazer fotos de rosto ou alguma coisa assim. Você aponta aquele pontinho para o olho da pessoa. Só que quando você aponta, às vezes o quadro não fica da forma que você quer. Depende do foco, o modo AF de foco que você estiver usando, você não consegue reenquadrar a imagem sem perder o foco. Então aí entra o modo de foco AF. Nesse caso, com a seleção de ponto AF em manual, é interessante você trabalhar o modo AF. Ou também a seleção de ponto AF alto, você pode trabalhar o modo AF. A gente tem 3 modos de foco AF. Nesse caso que eu falei, a gente pode utilizar o one shot para cenas estáticas. Então, suponhamos que você vai fotografar uma pessoa e quer focar no olho. Você vai utilizar a seleção de ponto AF manual com um único pontinho, aonde você preferir que esse pontinho fique dentro do visor da ocular da sua câmera. E você vai utilizar o modo de foco AF one shot. Apontou para o olho. Às vezes o quadro não ficou da forma que você queria. Você vai ter que reenquadrar. Você já enquadrou quando você apontou para o olho e pressionou o botão do obturador, ajustou o foco, suou o aviso sonoro do foco. Aí você reenquadra sem soltar o botão do obturador, o foco vai permanecer ajustado no olho. Pressiona o botão do obturador até o final e conclui a imagem. Se você estivesse utilizando o modo de foco ao focus ou ao cerco, não seria possível fazer isso. Quando você apontasse o foco para o olho, ajustasse o foco no olho e fosse reenquadrar, o foco ia ser reajustado novamente. O all focus e o all cerco fazem isso. Então, para isso a gente utiliza o modo AF, diferentes ajustes do modo AF para cada tipo de situação. Agora, suponhamos que você vai fotografar alguma atividade esportiva, por exemplo, ou alguma outra coisa em movimentos rápidos. Vou citar só mais esse exemplo para não estender muito o vídeo. Você vai fotografar de repente um skatista, ele está na rampa de skate. Aí você vai querer registrar o movimento assim. Então você não vai querer focar no rosto, vai focar no meio do corpo dele. Então você faz o quê? Utiliza a seleção de ponto AF manual, um único pontinho. E quando ele fazer os movimentos, você vai acompanhar os movimentos. Quando você faz isso, você tem que também junto utilizar o modo de foco AF em ao cerco. Por que utilizar o modo de foco AF em ao cerco? Porque o ao cerco ele é o foco que acompanha. Geralmente, em atividades esportivas ou cenas de movimentos rápidos, a gente também utiliza um modo de disparo contínuo. Inclusive, já vimos isso em vídeos anteriores, como funciona o modo de disparo. Então, se seleciona o modo de disparo contínuo, vai querer vários disparos em uma sequência de movimentos.
Utilize a seleção de ponto AF manual, um ponto, e o modo de foco em alcero. O que vai acontecer? Quando você focar no meio da cena, ou da pessoa que estiver se movimentando, o foco vai acompanhar. O aviso sonoro de que o foco está ajustado não vai existir, não vai soar aquele bip. Então você acompanha. Quando você mantém o botão do obturador pressionado, o alcero faz ajustes contínuos no foco. Então, quando você resolver pressionar o botão do obturador até o final, para começar a registrar as fotos, o foco vai manter ajustado. Começou a disparar, o foco vai continuar ajustado. Quando você solta o botão do obturador, as últimas imagens ficam salvas no cartão de memória da sua câmera. E você teve todo o tempo o foco ajustado sem precisar soltar o botão do obturador e pressionar novamente para ter um novo foco. Já no modo one shot você não conseguiria fazer isso. Você precisava soltar o botão do obturador, pressionar novamente, soltar, pressionar novamente a cada foco. Então, cada vez que a gente utilizar a seleção de ponto AF em manual ou em automático, é interessante a gente ver os modos de foco AF. Passou para a seleção de ponto AF automático, muda do foco one shot ao focus e ao alcero. Vê o qual deles vai combinar melhor. E também vai combinar melhor com o tipo de fotografia que você está fazendo. Se é fotografia de cenas em movimentos, cenas estáticas, cenas em movimentos lentos. Mudou para a seleção de ponto AF manual, faz a mesma coisa. Usa o modo de foco AF one shot ao focus e ao alcero e vê o qual deles se encaixa. Então, sempre que você mudar para tipo de cena, entre cenas estáticas e cenas com movimentos rápidos, faz esses testes. Se você fazer um cálculo, são a seleção de ponto AF alto e manual. Então, aí são dois tipos, e o modo de foco são mais três: alcero, ao focus e one shot. Vezes os dois, que é a seleção de ponto AF alto e manual, são três tipos. Então, cada tipo de cena que você for fotografar, você alterna entre eles e vê o qual se encaixa melhor. Um deles tem que dar certo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube, dá um sinal de